O Vasco melhorou, enfrentou jogos muito difíceis, mas essa partida contra o Grêmio é o jogo que vai definir se o Vasco vai brigar lá em cima ou não. E tem coisas muito importantes que vão ser decisivas para o Vasco nesse jogo. Esse jogo de domingo pode mudar completamente a briga do Vasco no Brasileirão. A tabela está muito apertada e é a última partida antes da data FIFA. A chance do Vasco se consolidar é um momento de evolução. E o melhor de tudo, a partida é em São Januário. É um momento muito importante para a torcida vascaína. Então já chega junto no like, confere se tá inscrito. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Você tá no Nico Vasco. Aqui a gente fala de Vasco todo dia, sem enrolação. Então vamos direto ao ponto, rapaziada. Um dos pontos importantes que o Vasco tem que melhorar para essa partida contra o Grêmio é o começo de jogo. O Vasco tem começado as partidas muito mal, tem entrado muito desligado e contra o Grêmio isso não pode acontecer de jeito nenhum. O Grêmio é um time que começa as partidas ligado no 220, vai para cima, marca pressão, é um time que já começa tentando ali marcar um gol logo no início do jogo e justamente o Vasco tem sofrido muito com isso. O time entra meio desligado, entra meio sem intensidade. E se o Vasco entrar no ritmo que entrou nas últimas partidas, mesmo com resultado positivo, vai se complicar. E a culpa disso nem é do Renato Gaúcho. O Renato vem tentando ajustar o time, mas ainda é pouco tempo de trabalho. E o principal ajuste hoje é a compactação. O time precisa jogar mais compacto, mais fechado. Não tem como ficar aquele espaço que fica do ataque para o meio e do meio para a zaga, principalmente contra um adversário contra o Grêmio, que tem aí o artilheiro do Brasileirão, é um time que joga em transição rápida, então justamente essa desorganização, esses espaços que o Vasco deixa, podem ser fatais na partida contra o Grêmio. Um exemplo disso é que uma das dificuldades do Vasco tem sido ali a saída de bola, principalmente quando está pressionado. O Grêmio é um time que gosta de marcar pressão, é um ajuste que o Renato Gaúcho precisa fazer, tá ficando principalmente um espaço muito grande entre a zaga e o meio de campo, então o Renato Gaúcho já está buscando fazer os ajustes ali, vai ter mudança no time principal que justamente pode resolver esse problema. Então se não ajustar para um time que gosta de jogar no contra-ataque, o time que tem transição rápida, o Vasco vai sofrer, mas eu tô muito confiante de que isso vai sim ser ajustado. E o principal disso tudo é que o Vasco é uma equipe que marca gols. Hoje o Vasco é um time que está marcando gol. Um problema que foi que no início do trabalho do Fernando Diniz, ele começou ali fazendo o time marcar gols, mas depois o Vasco começou a viver uma seca ali, problemas. Hoje com o Renato Gaúcho o cenário é totalmente contrário, mesmo utilizando poucas peças no ataque. Quando o Vasco começa a entrar no jogo de verdade, como eu falei, começa desligado, mas quando o Vasco entra no jogo, ele amassa o adversário. Isso porque nem tem muitos jogadores ofensivos, né? A gente lembra aí na última partida, Nuno Moreira, que ele tem mais um estilo de meia, Andrés Gomes e DVD. Andrés Gomes e DVD na frente, o restante ali é volante para trás. E mesmo assim o time tem marcado muitos gols, como marcou 3 em cima do Fluminense. Se o Vasco ajustar o detalhe de tomar gol bobo, simplesmente o Vasco vai longe nesse Brasileirão. Vai brigar na parte de cima da tabela, porque a parte ofensiva está sendo ajustada. A gente lembra que no ano passado, Ryan e Verratti fizeram quase 50 gols juntos e é um problema você encontrar quem vai fazer esses gols, porque mesmo com 50 gols, o Vasco foi longe na Copa do Brasil, mas o Brasileirão o Vasco chegou a sofrer em vários momentos. Então o Renato Gaúcho principalmente está dividindo esses gols. Tem volante fazendo gol, tem lateral, todo mundo está participando ali. O Renato, apesar de montar um time defensivo, como eu falei desde a chegada dele, o Renato Gaúcho não abre mão do ataque. E isso está sendo muito positivo para o Vasco e é justamente aí que o Vasco vai conseguir ganhar do Grêmio. É justamente nesse detalhe que eu vou trazer agora para vocês que o Vasco vai conseguir trazer os 3 pontos e mesmo com o Grêmio aí jogando bem e tudo mais, o Vasco tem totais condições, principalmente pelos ajustes que o Renato Gaúcho está fazendo. Então, pra gente seguir no vídeo aí, rapaziada, rapidinho, fortalece no like, não custa nada. E outra, se tiver liberado o botão hypar aí embaixo, clica no hypar, que é como se fosse um super like aqui pro canal. É de graça, totalmente de graça pra você e pra mim. E fortalece muito aqui o canal, beleza, rapaziada? É o seguinte, o Vasco, quando se impõe, quando o Vasco entra na partida, ele tem aquela qualidade, ele tem um passe, ele tem aquele volume de jogo e é exatamente aí
que o Vasco pode ganhar e se impor para cima do Grêmio, sem medo, sem perder a confiança por bobeira. Então o Renato Gaúcho tá fazendo os ajustes corretos, vai ter substituição no time, rapaziada. Eu vou trazer no sábado e no domingo aí mais informações sobre esse jogo e vai sair a provável escalação aqui no canal também, então já confere se está inscrito. Renato Gaúcho está mudando alguns detalhes ali, principalmente para melhorar o apoio no ataque. Exatamente isso. Além de comprometer a zaga, como o Hugo Moura comprometeu, o Renato Gaúcho está pensando em melhorar ali a chegada no ataque para poder justamente se aproveitar do Grêmio, que hoje sofre vários desfalques na zaga. O último foi o lateral Marlon aí, que teve uma lesão grave. Então o Vasco tem como se aproveitar disso, entrar não com o time todo pra frente, mas no detalhezinho pontual que o Renato Gaúcho tá fazendo, entrar mais ofensivo. E aí uma opção interessante seria utilizar o Rojas. O nosso meio-campo aí, Rojas, de 21 anos, tá jogando demais com a camisa do Vasco, tá ajudando muito. Como eu venho falando vídeo após vídeo aqui, a gente infelizmente tem que ser repetitivo. Espero até que vocês entendam, mas é porque é uma coisa que eu acredito, que eu enxergo, é a minha opinião, e eu não sou o único, não sou nenhum especialista aqui, não entendo mais do que o Renato Gaúcho de jeito nenhum, mas é uma coisa que eu tô enxergando. O Nuno Moreira falta intensidade nele. O Rojas tem intensidade, tem mais presença ofensiva, tá ali buscando arriscar mais, tentar fazer jogada, tenta driblar, ele dribla com muito mais facilidade do que o Nuno Moreira. Seria uma opção interessante, porque além de ter uma intensidade para ajudar na marcação, quando o time precisa virar um 4-3-3, que está virando em alguns momentos, passa do 4-4-2 para o 4-3-3, o Rojas se torna esse ponto aí com mais velocidade do que o Nuno Moreira. Como, por exemplo, precisando de mais segurança, o Cauã Barros seria uma opção ideal. O Hugo Moura a gente já sabe o que esperar, ele tem momentos ali que ajuda, mas quando ele erra é grave. Ele erra e é muito grave sempre. Então o Cauã Barros é um cara que segurou a bronca no ano passado, pode até ser que ele ganhe vaga nesse time do Renato Gaúcho, mas na minha opinião ele vai dar mais segurança ali, ele não é caneludo, ele consegue ajudar na construção do jogo, então fica ligado no canal que eu vou soltar a provável escalação e vou trazer as novidades que acontecer. E assim, uma novidade que pode chegar também seria a entrada do Puma Rodrigues. O PH tá muito sem confiança, não tem jogado bem, o PH tem deixado muito a desejar, dá mole na marcação, quando tenta sair jogando, erra uns passes muito bobos. Fez um jogo mais ou menos ali contra o Cruzeiro, contra o próprio Palmeiras, mas ele tá ali no limite, e eu acho que o Puma Rodrigues já vem pedindo passagem pelo menos por um momento. Inclusive o Puma Rodrigues é um cara que acaba pisando mais ainda na área, o que pode fortalecer o setor ofensivo do Vasco, mesmo sem botar peças ofensivas de fato. São alternativas aí, o Renato Gaúcho está trabalhando e preparando essas mudanças, ele vai mexer no time, vai fazer algumas alterações. O jogo é muito importante, vai ter paralisação de data FIFA, o Vasco pode de vez subir na tabela e se concretizar na parte de cima da tabela, porque a tabela está bem ajustada. 4 pontos você tá ali na zona de rebaixamento, 4 pontos você tá no G4, então o negócio tá diferente, tá esquisito, é um momento que o Vasco não pode dar mole. E o Renato Gaúcho, eu tenho certeza que sabe disso, tá passando isso pros jogadores, tá deixando isso claro para que o Vasco vá com tudo e aí depois na data FIFA volta descansado para quem não for convocado e aí o Vasco já chega ali depois da data FIFA num momento melhor no Brasileirão, quem sabe ali num G6, atualmente o Vasco tá na 10ª colocação, quem sabe um G8 ali, uma tranquilidade na parte de cima da tabela que é o que o time e o torcedor precisa hoje. Inclusive, eu acho que na última partida contra o Fluminense, ele substituiu o Andrés Gomes ali para poder contar com o Andrés Gomes nessa partida contra o Grêmio, porque seria um desfalque de peso, principalmente para um Grêmio que tá sem o seu lateral esquerdo titular, tá com desfalque na zaga. O Andrés Gomes é um jogador muito importante, vai jogar pela Colômbia, então o que acontece? Vai jogar a partida contra o Grêmio, vai ajudar muito o Vasco, vai ser convocado, foi convocado, né? Vai lá para a data FIFA. Quando retornar, caso ele leve um amarelo contra o Grêmio aí, aquele amarelo forçado aí que os jogadores acabam fazendo, ele volta, cumpre essa suspensão contra o Curitiba no Couto Pereira e o time do Vasco todo descansado. Então talvez seja até melhor, mesmo o Renato Gaúcho talvez tenha pensado nisso, e eu quero saber a opinião de vocês.
Vocês acham que esses ajustes aí, sem cometer os mesmos erros que vem cometendo, faz o Vasco brigar lá em cima na tabela? Tem chance de brigar ali por um G6? Vai brigar na parte de cima? Gostaram das mudanças que eu trouxe aqui? Concorda comigo? Quem você mudaria nesse Vasco para o próximo jogo contra o Grêmio, domingo, às 4 horas da tarde? Deixa tudo isso aí nos comentários, rapaziada. Eu sou o Nicolas, foi um prazer. Chega junto aí, dá o like para fortalecer, se inscreve no canal que aqui eu falo de Vasco todo dia, notícia, análise, pré-jogo, pós-jogo. Então chega junto, fortalece o meu trabalho, não custa nada. E como eu falei, se tiver o Hypar aí liberado, clica, que é o super like aqui pro canal. E, pô, eu fico feliz demais com a presença da galera nova que tá chegando aí e a galera que tá se mantendo feliz demais também. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima.